Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Saúdo a todos os irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, em Gravatá. Trazendo-lhes, inicialmente, a mensagem da benfeitora Glorinha, que nos diz: sob os auspícios de um novo ano, Jesus nos convoca, mais uma vez, à transformação moral, compreendendo, entretanto, nossos passos lentos em direção à evolução pretendida. As vozes dos céus nos recomendam determinação, boa vontade e perseverança, para que um dia possamos gozar da plena felicidade da angelitude. Este ano 2024, que ora inicia, apresenta-se-nos como mais uma oportunidade de evolução espiritual. E é importante, é fundamental, que não percamos tempo nesse desiderato. Devemos estar atentos a todas as oportunidades que recebemos diariamente de progredir no sentido espiritual, sob pena de atrasarmos a nossa caminhada em direção à angelitude que Deus propõe para todos nós. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema sexo nos espíritos. E como de praxe, a base doutrinária desta reflexão nos vem do Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, melhor dizendo, nas questões de número 200, 201 e 202. Inicialmente, devemos observar que em nosso movimento espírita discute-se a respeito da sexualidade dos espíritos desencarnados. Muitos querem saber se eles mantêm a forma humana, se eles conservam o gênero masculino ou feminino. Outros tantos pretendem saber se há entre eles, no plano espiritual, relação sexual. E se existe esse tipo de relação, eles podem reproduzir-se no além? Se nós formos nessas três questões, 200, 201 e 202, de O Livro dos Espíritos, nós podemos fazer uma síntese com as respostas, reproduzindo o que os benfeitores espirituais já haviam dito.
de que os sexos dependem da constituição orgânica. Que o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher em uma nova existência, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E mais, quando somos espíritos, preferimos encarnar no corpo de homem ou de mulher, dependendo das provas que tivermos de sofrer. Então, esta escolha parte do próprio espírito. E se nós formos ainda em O Livro dos Espíritos, na resposta da questão 822A, os benfeitores espirituais grafaram o seguinte: os sexos só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, masculino e feminino, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. E aí há uma conclusão sobre este assunto do confrade Ricardo Baeço de Oliveira, em um artigo que ele publicou em 2010, disponível na internet, em que ele conclusivamente diz: os espíritos não possuem polaridade sexual, gênero masculino ou feminino, sendo, nesse particular, assexuados. Tal constatação, todavia, pode levantar o seguinte questionamento: como então nas obras mediúnicas ou nas sessões de intercâmbio com os desencarnados, eles se apresentam com a forma masculina e feminina, até mesmo enamorados uns dos outros, ou, eventualmente, vivendo juntos na condição de esposos? Então, essa dúvida levantada pelo Ricardo Baeço de Oliveira, a gente pode encontrar a resposta que já havia sido dada muito anteriormente, porque a dúvida de Ricardo é de 2010, mas muito anteriormente na Revista Espírita de 1866. Lá na página 4, disse Allan Kardec: sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências impostas pelo mesmo organismo. Esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, possa conservar, no estado de espírito, o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter dos sexos. Desse texto de Kardec, a primeira coisa que a gente percebe
é que esta percepção, o caráter do sexo no espírito, persistirá enquanto ele estiver pouco adiantado e muito materializado. À medida que o espírito se eleva, progride moralmente e se desmaterializa, gradativamente essas impressões materiais do sexo vão desaparecendo. Agora, também há algo singular que Kardec apresentou. É a questão de um espírito percorrer uma série de existências sempre no mesmo sexo, ou masculino ou feminino. Então ele pode aí ter 8, 10, 12, 15 reencarnações seguidas em que o espírito reencarna num corpo ou masculino ou feminino. Evidentemente que todas essas experiências reencarnatórias ficam no seu perispírito. Então, assim, em determinado momento, este espírito que passou 10 reencarnações num corpo feminino, na 11ª vem num corpo masculino, muito provavelmente, neste corpo masculino, ele se sentirá ainda feminino, num corpo de homem, sentindo-se como mulher. O que pode, de uma certa forma, explicar uma questão que é muito crucial para a sociedade, que é a homoafetividade. Ou seja, pessoas do mesmo sexo que sentem-se atraídas por sentimentos. Por sentimentos. Infelizmente, a expressão homoafetividade é muito pouco usada. E a expressão mais usada é homossexualidade, em que se atribui à questão sexual um caráter muito forte. E com isso, todos os tabus e preconceitos que o termo possa carregar. Mas no curso da pesquisa para a elaboração desta reflexão, eu encontrei na obra Reencarnação tudo o que você precisa saber do saudoso Richard Simonetti, 8 questões em que o Simonetti traça um singelo contorno desse tema, lá na sua obra Reencarnação, tudo o que você precisa saber. Ele apresenta a pergunta e dá a resposta. Primeira pergunta: espírito tem sexo? Ele responde. Essa pergunta foi formulada por Allan Kardec na questão 200 de O Livro dos Espíritos. A resposta dos mentores espirituais foi: não, como entendeis, porque os sexos dependem de constituição orgânica. Não obstante, essa resposta dos espíritos traz uma importante ressalva. Não se trata de uma condição morfológica. Não há órgãos sexuais masculinos ou femininos na personalidade imortal, no espírito, que seja capaz de estabelecer uma distinção. Perguntou Simonetti: se não é uma questão de forma física, como se exprime então uma sexualidade espiritual? E ele respondeu: uma condição psicológica. Dizemos que é o espírito masculino se nele predominam características eminentemente masculinas. Se ocorre o contrário, é feminino. Então, se a gente encontra aquilo que eu falei anteriormente, né?
Um espírito que tem sucessivas reencarnações em um determinado gênero e vai ficar fortemente assinalado, marcado pelas experiências naquele gênero, masculino ou feminino. Pergunta o Simonetti: isso significa que nenhum espírito é masculino ou feminino por inteiro? E ele responde: a psicologia vem demonstrando isso. Há sempre uma mesclagem. Digamos, diz a Simonetti, que o espírito masculino tem 70% de masculinidade e 30% de feminilidade, e vice-versa. Ou seja, o espírito pode ter 70% de feminilidade e 30% de masculinidade. E aí eu me lembrei de uma música, eu acho que é do Pepeu Gomes, em que ele diz: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Pergunta o Simonetti: essa distinção é permanente entre a masculinidade e a feminilidade? Porque ele falou que é uma mesclagem. Isso é transitória. Com o desdobramento das experiências evolutivas, opera-se um perfeito equilíbrio entre a masculinidade e a feminilidade. Ou seja, à medida que o espírito vai progredindo, vai evoluindo, somente do ponto de vista moral, há uma tendência de equilibrar estas questões da masculinidade e da feminilidade do espírito. Pergunta ao Simonetti: a reencarnação faz parte desse processo? Sim. Reencarnando múltiplas vezes como homem e como mulher, o espírito desenvolverá suas potencialidades e aprenderá o que há de melhor na masculinidade e na feminilidade. E o que chama atenção nessa resposta é quando ele diz: aprenderá a exercitar o que há de melhor. Ou seja, a parte mais elevada, aquela que está mais afinada com a moralidade pretendida para todos nós no campo do progresso espiritual. Pergunta ao Simonetti: há uma alternância? Hoje homem, amanhã mulher, novamente homem? E ele responde: não necessariamente. O espírito pode reencarnar várias vezes como homem ou mulher, alternando sexo com menos frequência, sempre de conformidade com suas necessidades evolutivas. E aqui está o X da questão. Esta determinação de vir no corpo masculino ou vir no corpo feminino está sempre diretamente ligada à questão da necessidade evolutiva. Eu me lembro que certa vez eu ouvi um depoimento numa mesa mediúnica de uma entidade que dizia que teve muitas reencarnações masculinas, mas que nos últimos 100 anos, nos últimos 300 anos, havia tido reencarnações femininas muito sofridas e curtas, geralmente terminadas de forma violenta. Mas reconhecia o espírito que nas suas reencarnações masculinas ele não tinha tido o devido cuidado para tratar as pessoas do sexo oposto. Ele vinha com homem, mas não sabia tratar as mulheres. E causou muitos males nessas reencarnações masculinas. E aí, precisando corrigir isso, ele então passou a experimentar uma série de reencarnações como mulher e sofreu o revés de tudo aquilo que havia praticado nas reencarnações masculinas. Pergunta o Simonetti: se o espírito masculino reencarna como mulher,
depois de várias reencarnações como homem, não terá dificuldade para adaptar-se ao sexo feminino? Ele responde não, porque haverá uma polarização das características femininas, adequando sua psicologia à morfologia. Ele se ajustará à condição feminina sem problemas. Ele se ajusta, ele se adapta, mas há um sofrimento psíquico para muitos. Há um sofrimento psíquico. Até quando ocorrerá essa alternância? Pergunta Simonetti. Até que atinja os estágios mais altos da espiritualidade. O espírito puro apresenta perfeito equilíbrio entre a masculinidade e a feminilidade, que já havia sido falado por ele anteriormente. Por isso, diz ele, costuma-se dizer que anjo não tem sexo. Ou seja, aquele que chega no estado mais elevado da sua espiritualidade. Agora, este assunto, ele precisa ser tratado com serenidade, com prudência, mas com inteligência. Perguntado a respeito do sexo nos espíritos, o espírito Sansão explicou: não fazemos questão de ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus cria-os à sua vontade. E se para seus desígnios maravilhosos ele quis que os espíritos se reencarnem na Terra, ele precisou acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e pela fêmea. Mas vós o sentis, sem que seja preciso nenhuma explicação. Os espíritos não podem ter sexo. Algo que Kardec já havia colocado lá nas questões 200, 201. E aí, há uma outra observação do Kardec muito interessante sobre essa colocação do Sansão. Kardec diz assim: sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos, masculino e feminino, não são necessários, senão para a reprodução dos corpos. Pois não se reproduzindo os espíritos, os sexos seriam para eles inúteis. Ou seja, ele está confirmando o que disse o Sansão. Ele está analisando, refletindo sobre o que disse o espírito Sansão. Ora, se os espíritos não se reproduzem, ou seja, não há relação sexual no mundo espiritual, essa é uma afirmação que nós temos que ficar com ela muito clara. É de uma clareza meridiana isso que a gente observa nos textos espíritas. Então, se não há reprodução dos espíritos no mundo espiritual, não tem necessidade de haver sexo. Ah, mas os espíritos não se afinam. Ah, sim, mas aí é questão de sentimento, não é mais de corpo. Não tem nada mais a ver com a genitália, não tem nada a ver com o físico, aí são sentimentos. Com certeza, isso vai acontecer. E Kardec diz mais: os espíritos purificados, chamar atenção para essa expressão, né? Os espíritos purificados dão-se perfeitamente conta de sua natureza, mas entre os espíritos inferiores não desmaterializados, há muitos que creem ser ainda o que eram na Terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Também algo que nós já havíamos falado anteriormente, a questão da materialidade, a questão do pouco progresso espiritual, do passo lento que a mensagem da benfeitora que abriu esta reflexão nos lembra. E é por essa razão
que estes últimos se crê ainda homens ou mulheres, ou seja, aqueles que ainda estão totalmente materializados e que ainda guardam consigo as paixões da carne. Por essa razão é que muitos dizem que os espíritos têm sexo. E diz Kardec, é assim que certas contradições provêm do estado mais ou menos avançado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daquele que os interrogam e não se dão o trabalho de aprofundar as questões. Ele está falando de algo que acontece muito nas mesas mediúnicas, que acontece nas comunicações espirituais de uma forma geral. O erro não está no que o espírito diz, mas na pergunta mal formulada pelo dialogador. É isso que ele está chamando a atenção. Então a gente observa que é interessante que os espíritos têm a forma que desejam ter, que imaginam ter. Por quê? Porque o perispírito é modelado pelo pensamento. Mas isso não implica em ser funcional. A questão é psíquica. Pensa que é mulher, sente que é mulher, mas não é. Um espírito tem seu perispírito com braço, perna, olhos, ouvido, nariz, boca. Ele reconhece tudo isso porque ele se entende da mesma forma quando era uma criatura encarnada, ou como homem ou como mulher. Se ele, porventura, se imaginar um elefante, ele assume a forma do animal elefante. Então vejam a importância do pensamento na modelagem psíquica. Então o perispírito assume forma de órgão, mas essas formas não exercem função do órgão. Tem a forma, mas não tem a função. O espírito não pega nada com a mão, não anda com as pernas, não enxerga com os olhos, não come pela boca, não ouve pelos ouvidos. São apenas formas. Ora, se ele se imagina com órgãos genitais, ele os terá, mas serão apenas formas, sem nenhuma função. Sem nenhuma função. O grande segredo está no desprendimento da forma física. Espíritos não mantêm relação sexual. No plano espiritual isso não acontece. E aquelas criaturas que morrem viciadas em sexo, que são sexólatras, pensam em sexo 24 horas por dia, sofrem muito com isso. Como com qualquer vício que eles levem para o plano espiritual. Isso vale também para quem é alcoólatra, para quem é chocólatra, para quem tem um vício que escraviza. E o que acontece? Esse espírito fica com um desejo muito ardente de gozar aqueles prazeres que ele tinha na matéria. Mas como não é mais possível, então ele sofre. Então é por esse fato que o glutão que deseja comer e não come, sofre. O alcoólatra que deseja beber e não bebe, sofre. O avarento que deseja ter bens e mais bens e mais bens e não tem, sofre. O dependente químico que usa drogas e não pode mais usá-las, sofre. E assim para qualquer vício ou paixão que tenha escravizado a criatura na sua reencarnação, na sua última reencarnação. Por isso, é fundamental nos apegarmos aos valores morais e nos desapegarmos dos valores materiais. Por quê? Porque os valores espirituais é que têm
importância e grandes implicações na verdadeira vida, que é do espírito, que é a vida espiritual. Enquanto que os valores materiais servem exclusivamente enquanto se está reencarnado, enquanto se está na Terra. Conclusivamente, eu fui buscar aí, em 2 textos de Allan Kardec, pensamentos do codificador sobre este assunto. Lá no Livro dos Espíritos, examinando esse sofrimento que eu acabei de falar anteriormente, advindo destas paixões inferiores, na questão 972, Kardec reproduz um pensamento dos benfeitores que disseram: embora as paixões não existam materialmente, ainda permanecem e persistem no pensamento dos espíritos atrasados. Esse texto está lá na questão 972 de O Livro dos Espíritos. E referindo-se à impossibilidade do intercurso sexual entre os espíritos, comenta: esse tipo de paixão causa suplício no espírito devasso que vê as orgias de que não pode participar. Está na questão 972A. O outro pensamento do codificador eu fui buscar na Revista Espírita de 1866, quando ele escreveu: as almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal e por isso mesmo são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Os sexos, masculino e feminino, só existem no organismo físico. São necessários à reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão porque os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Então, o que vai contar no mundo espiritual são as afeições do sentimento. Porque as afeições e as atrações físicas todas desaparecem com a morte, com a desencarnação. Evidentemente que as marcas podem e devem ficar no perispírito. Marcas boas e marcas ruins ficam no perispírito. Disso nós sabemos. Eu gosto muito do final desse pensamento do Kardec, lá na Revista Espírita de janeiro de 1866, quando ele diz: os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão porque os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.